frase pela qual tenho meditado: o ministério de Deus não é condenar, e sim para dar vida. Tudo que já, por exemplo, temos visto hoje, ouvido, mesmo sendo redarguidos, corrigidos, consolados, encorajados, até mesmo através dos hinos, nós temos visto isto. O ministério de Deus não é para condenar, mas para dar vida. E eu gostaria de basear nesta mensagem o poderoso conquistador, a partir do parágrafo 37 desta mensagem. Vamos ver o que Deus deixou para nós através do seu mensageiro, o profeta William Marion Branham, um pouco do que ele disse nesta mensagem, o poderoso conquistador. É bom que a sua atenção esteja envolvida, presa, querendo saber. Afinal, foi para isso que nós viemos. É para isso que eu estou aqui, você está aqui, estamos aqui. Porque eu também preciso, como você, como minha irmã, como meu irmão. Muitas pessoas saem e aprendem o catecismo. Eles pensam que aquilo é vida. Muitas pessoas vão e aprendem a Bíblia, elas pensam que é vida. Muitas pessoas conhecem a doutrina de sua igreja, eles pensam que é vida. Todas essas coisas são boas, porém conhecê-lo pessoalmente como seu Salvador pessoal e individual, isto é vida. E somente isto, conhecê-lo. É bom conhecer o seu catecismo, é bom conhecer os seus livros, é bom conhecer a doutrina de sua igreja, mas tudo isso é uma linha lateral. Porém, conhecê-lo é conhecer a vida, e ter vida é conhecê-lo. Pois aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus fez estas afirmações. E em São João, capítulo 3, que é uma das escrituras bastante conhecida, a partir do versículo 16 ao versículo 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, simplesmente de poder não crer, já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E estas são palavras
Depois de não haver mais lua e estrelas, aquelas palavras ainda farão efeito e serão simplesmente tão poderosas como elas foram no dia que ele as falou. Suas palavras não podem falhar. Nesta manhã de Páscoa, enquanto eles andavam, eles estavam com o coração partido. Lá no 36, parte do 36, ou melhor, 35. Que dia maravilhoso deve ter sido para Cleófas e seu amigo. Era uma linda manhã de Páscoa, a primeira manhã de Páscoa com o coração partido, enquanto seguiam pelo caminho, o caminho de Emaús. O homem no qual eles haviam confiado, aqueles que eles pensavam que seria o Salvador de Israel, aquele que eles confiaram que seria o rei, havia sido miseravelmente maltratado, morto, sepultado, e um selo havia sido colocado sobre sua sepultura, com o desafio da tropa romana para que não se tocasse naquilo ou a penalidade de toda Roma cairia sobre ele. E se qualquer homem rompesse aquele selo, ele seria imediatamente morto. Maria, sua amada mãe, embora ela estivesse ali de pé vendo, sem roupas, despido diante do povo, açoitado até a carne, os ossos de suas mãos partidos por cruéis escravos romanos e todas estas coisas, e difamado, e o ouviu gritando por misericórdia enquanto ele morria, pensando com certeza que nenhum homem daquele calibre poderia morrer com tal morte. Mas Deus faz com que todas as coisas operem para o bem. Eu creio nisso. Vocês creem nisso? Todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto, diz o apóstolo Paulo. Ele teve que se sujeitar àquilo, como eu disse. Como você teria confiança que seus queridos ressuscitariam dos mortos, se apenas tivéssemos Enoque, que foi trasladado, Elias, que foi para casa no céu uma carruagem? Se apenas o tivéssemos, seríamos miseráveis. Porém, este homem morreu. Ele morreu até ao ponto em que o sol soube que ele estava morto. Ele morreu até ao ponto em que a lua e as estrelas souberam que ele estava morto. Ele morreu até ao ponto em que tudo na terra e céu soube que ele estava morto. Ele tinha que morrer, a morte de cada mortal que já viveu. Nós vivemos porque ele morreu. Ele foi maltratado. Ele veio ao mundo numa manjedoura, não tinha lugar onde reclinar sua cabeça quando ele veio à terra. E ele foi tão rejeitado pelo povo que ele não tinha um lugar para morrer. A terra o recusou. E os céus não podiam recebê-lo porque ele estava vindo como pecador, não com o pecado próprio, mas com nossos pecados sobre si. Ele estava carregando os pecados do mundo sobre si. Então ele foi rejeitado no céu e a terra não quis. E eles tiveram que levantá-lo entre os céus e a terra e deixá-lo morrer fora do céu e fora da terra. Que Salvador! Como poderia você rejeitar tal pessoa como aquela? Por uma teologia moderna ou pela aparência das pessoas, quando você sabe que você tem que se colocar em sua presença no dia do julgamento e dar conta da sua vida.
Agora, veja isso aqui. Eu vou depois citar algumas outras mensagens antes de encerrarmos com a outra parte desta mensagem. Deus não te julga responsável por ser um pecador. Ele te julga responsável por rejeitar o caminho. Nós ouvimos aqui ainda hoje que Ele sempre abre o caminho para o indivíduo, para o homem, para a mulher. Deus não te julga responsável por ser um pecador. Ele te julga responsável por rejeitar o caminho. Você não pode fazer nada quanto a ser um pecador. Você nasceu, sua natureza é a de um pecador. Mas você pode remediar isso. Jesus abriu o caminho para você. Na mensagem que fostes ver, parágrafos 61 e 62. Você não pode deixar de ser o que é. Mesmo que seja pecador, você não é responsável por ser um pecador. Há um caminho, ou melhor, você é responsável por continuar pecador. Há um caminho preparado para você. Mas quanto a ser pecador, você nasceu assim. Deus não manda para o inferno por ser pecador. Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador. Você se recusa a tomar o caminho certo. Você manda a si mesmo para o tormento. Você manda sua própria alma para o seu destino eterno, com base no livre-arbítrio de suas próprias convicções. Ninguém tem que estar pegando no colarinho um do outro, dizendo, vamos para o inferno, vamos para o inferno. Como também ninguém tem que estar pegando, puxando o vestido da outra, ou puxando a camisa do outro, dizendo, vamos para o céu, vamos para o céu. Não. As próprias atitudes, as próprias ações do indivíduo, da pessoa, ela mesma está mostrando com as suas atitudes, ações, seu dia a dia, eu quero ir para o inferno. Também da mesma forma com as ações, com as atitudes, com o testemunho em sua vida, está mostrando, eu quero ir para o céu. Aleluia. Ninguém tem que estar insistindo. Aleluia. Por isso o irmão Branham está dizendo, você manda a si mesmo para o tormento. Você manda sua própria alma para o seu destino eterno com base no livre-arbítrio de suas próprias convicções. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele nunca mandou e nunca mandará. Os homens mandam a si mesmos para o inferno porque se recusam a aceitar o caminho da salvação. Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, nunca quis, nunca foi o desejo de Deus que alguém se perdesse. Mas os homens preferem caminhar nas trevas a caminhar em luz. Nascem nessa condição e não têm nenhum desejo de aceitar a luz. E mensageiros vêm de leste, oeste, norte e sul e levantam barricadas, culto de cânticos, testemunho, pregação no caminho do pecador. E ele deliberadamente caminha através delas e então disse que Deus é responsável ou culpado. Deus é bom e cheio de misericórdia. E ele não gostaria de ninguém perdido.
ele mesmo não gostaria, mas o homem quer se perder porque é seu desejo. Ele se recusa a andar na luz. É isso que o faz se perder. Aqui na mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho, um parágrafo 56 e 57. Quando Deus envia o Espírito Santo e bate na porta do coração de um homem, de uma mulher, de um ancião, de uma anciã, de um jovem, de uma jovem, e ele ou ela deliberadamente o rejeita, um dia o rejeitará pela última vez. Haverá uma última vez. Então você não terá um caráter privilegiado. Você pode se assentar em uma igreja e ouvir ao Evangelho e concordar com o Evangelho. Você pode fazer muito como dizer, eu sei que isso está certo, mas nunca colocou um dedo nisso para ajudar a si mesmo. Vem, você simplesmente ouve a isso porque você diz, eu creio que está certo. Aquilo é simplesmente simpatizante a você. Eu poderia dizer, eu creio que aquilo são $10.000. Isso não significa que eu recebi aquilo. Bem, eu poderia dizer, esta é uma boa água fria, mas recusar bebê-la. Você sabe o que eu quero dizer? E isto é vida eterna. E recusar a fazer isso, um dia você atravessará a linha entre o juízo e a misericórdia. E então você não terá o privilégio de vir e receber isto. E aqui no 57, ele diz, o que mais poderia você encontrar que seria de mais benefício para você do que saber que você pode ter vida eterna? Oh, irmãos, graças a Deus que você não rejeitou esse caminho.